Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Juntos pela Pecuária, um encontro com mais um gigante do agro, um gigante das redes sociais no agro. E é um prazer gigantesco, que é a primeira vez que nós temos a oportunidade de estar junto em uma transmissão, né, Arthur? É verdade, é a primeira vez. Vamos fazer hoje, então, uma live épica, uma live histórica. Eu vou tirar o óculos aqui, que ele tá dando um reflexo do caramba. Arthur, meu querido, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito meu convite para o Juntos pela Pecuária. Sabe que é uma honra muito grande poder trazer você aqui. Eu admiro muito seu trabalho nas redes sociais, acho de uma competência gigantesca. Qual o seu nome? O que você faz? Há quanto tempo você faz o que você faz? E o principal, que é o propósito. Por que você faz isso? Boa, muito bem. Vamos ver se a gente consegue contar isso numa ordem que faça sentido, né? Porque a gente Eu começa a repito a falar, pergunta, não tem problema não. a gente vai falando e vai embora, né? Pega a esquerda e vai embora, né? Mais uma vez, né? Já falei anteriormente, mas muito obrigado pelo convite. Né? Então, boa noite a todos. Você que está aí, que chegou agora, que é um seguidor do Neto e não meu, então você não me conhece. Eu sou o Arthur Toledo. Já tem um tempo aí que eu estou fazendo trabalho de Instagram, YouTube, redes sociais, né, divulgando conteúdo na internet. Eu acho que desde 2018 eu faço alguma coisa já nesse sentido. Mas na pecuária eu trabalho desde 2014, né? E eu não tenho origem nisso daí, tá? Então eu não nasci na fazenda, eu não nasci no interior, eu não cresci trabalhando no negócio, né? Foi uma coisa que eu aprendi já depois de velho, né? E por uma razão muito que pega muita gente nisso daí, né? Que chama família, né? Então, no caso, até eu tive origem na minha família em negócios do agro. Então, meu avô era um cara que tinha fazenda, que não tinha nada, pobre, lascado, e cresceu na vida fornecendo cana, plantando cana, fornecendo cana para a usina, e depois conseguiu ir comprando um pedaço de terra e começou a mexer com gado. Então, no fim da vida, conseguiu fazer um patrimônio interessante lá, mas não teve sucessão lá em casa, né? Então, foi um negócio que, quando meu avô faleceu, cada um já estava espalhado aí, então eu já não morava mais onde eu nasci. Então, eu sou de Maceió, de Alagoas. Então, muita gente acha que eu sou do Mato Grosso, que eu sou do Goiás, que eu sou de Minas Gerais, e tá longe, né? Eu sou de Maceió, de Alagoas, mas eu moro em São Paulo já desde 2008, né? Então já tem uns 15 anos aí que eu moro em São Paulo. Morava na capital. Eu morava na capital até 2018. Em 2018 eu vim para o interior, então eu moro em Bauru hoje. E vim para o interior por causa dos negócios agro, né? Por causa da fazenda. E aí, apesar de na minha família de origem eu não ter seguido esse caminho, era uma coisa que eu sempre achei super legal. Sempre fui apaixonado por fazenda, por andar de cavalo, pelo ambiente do agro, mas não como negócio. Eu não via isso como negócio. Eu via mais como um lazer, como uma coisa legal, mas não tinha essa visão. Engraçado que você vem para morar numa metrópole, vem com a... Eu sou biomédico, a minha formação é essa, né? Eu trabalhava com um laboratório de análises clínicas, especificamente no setor de microbiologia. Então, eu fazia toda a identificação de bactérias, vírus, fungos, antibiogramas, antibióticos e tal. E apesar de tudo, isso me ajudou muito, sabe? Quando eu estou na fazenda lá e tenho que lidar com assuntos que envolvem bioquímicas e remédios e tudo mais que envolve a fisiologia e a bioquímica dos animais ou das plantas, eu tenho uma base muito sólida, né? Então, eu aprendi na saúde humana, né? Mas, enfim, só que eu acabei conhecendo na faculdade a minha esposa, e o pai dela tinha negócios, não só esse, mas uma das coisas que ele tem é negócio no interior, tem fazenda, mexe com pecuária. E aí, quando eu casei, já depois de alguns anos, né, que já namorava, vinha na fazenda passear, andar de cavalo, fazer churrasco e tal, achava legal, mas não entendia do negócio, também não queria me meter no negócio da família dos outros, né, porque não era, aquela época não era a minha família, era a família dos outros, né. E aí, quando eu casei, foi aí que o pessoal começou a dar uma afunilada ali, assim, né? De, pô, será que você não quer vir aqui participar e tal? E aí eu comecei a andar junto, assim, tipo, ó, eu só ia comprar um gado em Itapetininga, que eram tipo umas 2h30, 3 horas de São Paulo, e você não quer ir com ele só para ajudar a dirigir e tal, porque sai cedo, volta tarde e tal?
Ah, beleza, vou, né? Tipo, na época eu tava meio numa transição ali, né, de carreira ali, tava saindo do laboratório, tava fazendo um trabalho de palestras na área da saúde. Então, essa coisa de ser comunicador foi essa época aí que começou, né? E fazia palestras numa empresa de saúde, que a gente ia nas escolas, ia nas empresas, participar de CIPAT de empresa e tal. E aí, quando eu fui com ele, que aí que de fato eu fui ver o negócio, né? Quando a gente foi comprar gado e chegou lá, ele começou a me explicar o que era aquilo. Né? Então, ó, isso aqui eu lembro até hoje todos os detalhes, né, desse primeiro dia, assim, que eram vacas paridas que eles iam comprar, né? Então, assim, é um negócio meio... Eu sabia que você tirava um bezerro, fazia o bezerro engordar, ele virava um boi gordo e ia para o frigorífico, e a vaca servia para criar, né? Então, quando eu cheguei lá na fazenda, o cara foi comprar vaca parida, vaca com bezerro no pé. E eu, porra, por que você compra vaca com bezerro no pé? Daí ele começou a me explicar essa dinâmica. Ele, pô, eu compro assim porque daqui a pouco, daqui a 2, 3 meses, esse bezerro desse tamanho aqui, eu já vou desmamar eles, já vou vender o bezerro e vou pôr a vaca para engordar. Porque eu trabalho engordando vaca. Como assim, né? Engordando vaca? Que negócio é esse, né? E aí, assim, né? O negócio que ele fazia e faz até hoje, que eu aprendi a fazer, era a recria e a engorda de fêmeas. E sempre aproveitando ali muita oportunidade de negócios, né? Numa época como essa, que todo mundo está desovando vaca de torta e direito, quem está comprando vaca para engordar está nadando de braçada nessas vacas magras, e mesmo com o preço ruim, né, da vaca gorda, você ainda ganha dinheiro, porque você compra tão barato magra, que você acaba de chegar a ela com um custo relativamente baixo, óbvio, se você tiver pasto para fazer isso, né? Se for para o trato, aí tá bem amarrada essa operação, né? Mas, enfim, era uma jogada bem comercial no dia, né? E ele me explicou isso daí. E aí eu comecei a fazer umas contas, ele falou, pô, cara, negócio interessante isso. E o que aconteceu, na verdade, é que ele acabou comprando, né, aquelas vacas paridas, levou para a fazenda, e coisa de 3 dias depois ele já vendeu para o vizinho. Colocou R$100 por cabeça em cima e vendeu para o vizinho. E aí a gente fez uma conta assim de padaria que, pô, eu lembro até hoje, assim, que eram umas vacas que valia, naquela época, 2014 ou 15, valia R$2.000 uma vaca e um bezerro no pé. Então, olha o preço da coisa, né? Tá quase o preço de hoje. E aí, no outro, assim, ele acabou comprando por 1.800, ele apertou lá o cara tava precisando lá 1.800, e no outro dia ele vendeu por 1.950 ou 2.000, aí descontou lá o frete, a comissão, eu sei que deu R$100 livre por cabeça, eram umas 100 vacas, porra, 100, porra, 10 conto assim, tipo, né, do dia pro outro, eu falei, rapaz, esse negócio é interessante, né? E daí foi aí, que aí, assim, quando eu tava naquele movimento ali de estar na fazenda e tal, com aquele movimento de curral, né, vaca apartada de bezerro berrando logo cedo e tal, lama, bocha de vaca, aquilo me deu, né, uma lembrança muito interessante da fazenda do meu avô, né? E o meu avô era um cara que eu sempre admirei e admiro até hoje, né? Assim, sempre que eu me lembro dele, assim, é sempre óbvio, tem defeitos e tal, mas a gente lembra sempre das virtudes, né? E meu avô é um dos caras que é daqueles que a gente lembra assim e fala, pô, um dia eu quero ser igual a esse velho. Se eu for a metade do que esse velho foi na vida, eu vou ter uma coisa, né? E então aquilo me deu um significado muito interessante. E aí, então, aquilo me motivou, né? Quando a gente saiu, assim, né, comecei a andar com ele, a participar, aí com ele na fazenda e tal, ele começou a me explicar as coisas. E eu acho que isso é uma coisa que é uma falha muito grande, né, das famílias do agronegócio, é não explicar para as crianças as coisas, né? Então, assim, eu, depois de velho, estava tendo a oportunidade de alguém me explicar, assim, do zero, né? Do zero. Quanto vale um bezerro? Quanto vale uma vaca? Quanto vale um boi gordo? Por que você faz isso? Por que você tem isso, não aquilo? Que tipo de negócio é esse? Então, a gente ia passando nos locais, né, que a gente ia, né, comprar ou vender ou fazer algum tipo de movimento, daí o cara ia me explicando assim, ó, isso daqui é uma roça de milho, ó como tá feio esse milho do cara aqui, ó aquilo ali, aquele sorgo, pô, tá bonito isso daí, o cara acertou e tal. E para mim, que era um cara majoritariamente urbano, eu não entendia nada daquilo, né? Mas eu acho que comecei a achar super interessante, eu comecei a entender a lógica daquele negócio. E aí foi aí que meu horizonte, assim, eu digo que expandiu, assim, né? Porque eu tinha muito aquela visão dos grandes negócios, são os grandes negócios urbanos, as grandes empresas, as multinacionais, aquela onde a gente está sempre pensando, pô, uma carreira numa grande empresa e tal, não sei o quê.
E aí você começa a ver que o Brasil, o grosso do Brasil, não é o que está na cidade. A cidade é a ponta da história, mas o miolo do Brasil é interior, né? A cidade, se você der o zoom no Brasil, é um verde que vai afunilando e chega num pontinho que é a cidade. Mas o resto ali em volta é tudo picotadinho, é tudo quadradinho, que é propriedade rural, e tem dono e tem alguém produzindo. E cada unidade daquela é um grande negócio que gira bastante dinheiro, que dá emprego, né? É a dinâmica do Brasil, a vocação do Brasil, né? É essa, né? A produção de alimentos, de energia e tal, que vem do... E aquilo ali foi um negócio que eu falei, cara, né? Será que eu não tô vendo, né? Que é o que o Brasil tem de melhor isso, e eu não tô com isso na mão, né? Vim dessa origem, não aproveitei, e agora eu tenho essa oportunidade. E aí foi daí que eu, assim, decidi mergulhar no negócio mesmo, assim, tipo, quero aprender isso daí. Eu lembro que eu disse essa frase pro meu sogro, assim, falou, se você quiser me ensinar, eu quero aprender. Ele falou, não, então você anda comigo que eu vou te ensinar isso daqui. E aí foi daí que fui procurar curso. Então, o que você imaginar de curso, naquela época não tinha esses cursos digital que tem hoje, né? O que tinha de curso na época, eu fiz. Então, assim, cursos de gestão de propriedade, de planejamento, de formulação de ração, manejo nutricional, manejo de pastagem, tudo isso eu fui fazendo curso. Na época tinha uma escola em Viçosa, eu acho que ainda existe, chamada CPT. Então eu fui fazer curso no CPT, que ó, em Viçosa, tipo, contramão da porra chegar lá, né? Tipo... Eu tenho um material lá dentro, meu pai tem 2 material lá dentro. É? Então, isso foi em 2014 ou 15 que eu fiz o curso lá, e foi o primeiro contato que eu tive com a parte mais, vamos falar assim, acadêmica do negócio, né? Porque até então eu estava tendo muita prática, mas era uma prática, vamos falar assim, mais da experiência e pouco do estudo, né? Então, quando eu comecei a ver números e a entender um monte de coisa, aí foi que eu animei mais ainda. Eu falei, gente, como tem coisa para melhorar, como que a gente ainda tem lotação baixa, como que a gente tem um monte de pasto subaproveitado ou subprodutivo, né? Assim, então, na minha visão na época foi assim, olha, a gente já é isso tudo, e com a produtividade relativamente baixa, então se a gente melhora esse pouquinho que dá para ir melhorando, já é um puta de um resultado. E aí foi aí que o negócio começou a girar, assim, com mais força. Aí veio o convite, né, tipo de, ó, você quer começar a trabalhar aqui? Se tiver algum dinheiro aí, quiser começar a comprar gado, e a gente compra de sócio, vai colocando aqui na fazenda e tal. Então foi assim que eu comecei a ser produtor rural, e ao mesmo tempo, acho que 1 ano depois, aconteceu o convite assim, ó, eu quero que você venha assumir aqui a operação aqui, né, das fazendas, porque o gerente, que era o sogro do meu sogro, o pai da minha sogra, era o gerente na época, né, tá velho, tá cansado, não quer mais, e se você quiser, você vem para cá. Eu falei, então, esse convite partiu do seu sogro. Sim, sim. E aí foi assim, uma coisa que eu não sei se eles achavam que eu não ia querer, mas eu quis muito, mergulhei de cabeça, assim, né? Então, rapazinho da cidade. Então, assim, teve todos esses desafios dessa chegada, né? Porque você imagina, você chega numa fazenda cheia de peão antigo, né? Aqueles caras lá com 60 anos, 50, 40 e poucos anos, 20 anos de firma, e aí chega eu, né? Cruzão, meio abeia, né? Como o pessoal fala, né? Bem abeião ainda, não sabia de nada, mas tinha experiência de trabalho, né? Então, trabalhar com pessoas e com equipes e fazer o negócio sair era uma coisa que eu sabia fazer. Eu só não entendia muito da coisa da fazenda. E aí foi um aprendizado de começar ali realmente a ter que mergulhar naquele universo, assim. Então, realmente eu me transformei, assim, sabe? Naquele... Esse é o tipo de pancada na cabeça que mais amadurece rápido, né, cara? Sim, sim. O negócio, eu tenho um histórico muito parecido com o seu, de ser muito urbano e cair de paraquedas. Não cair de paraquedas, porque a família também vem, só que a família vem desse mesmo histórico do agro, né? E enfrentar isso daí que você enfrentou também. Então, sei bem do que você está falando. Uma vez eu ouvi, o Arthur, o Miguel Cavalcante falando numa palestra, isso deve ter uns 14 anos tem isso daí. Ele falou numa palestra assim, no dia que a China resolver comer carne de boi, ninguém segura. Aí teve, primeira compra da China foi quando a arroba estourou, né? E ele ainda completou falando assim,
Só que eles vão começar comendo quase nada. Mas o dia que eles começarem a comer um bife por chinês por semana, não tem país que sustenta a necessidade de carne deles. Então, tipo, lógico, não é criando expectativa em cima das demandas que ainda não foram criadas, mas o mundo tem potencial de consumo. Sim. E a gente ainda não viu nem a ponta do iceberg do que o Brasil tem de potencial de produção. Cara, imagina se o Brasil produz na mesma intensidade que os Estados Unidos produz hoje. Sim. A gente tem aí um potencial muito grande. Foi isso que eu enxerguei lá atrás. Assim, falei, cara, se a gente produzindo do jeito que está produzindo já é um dos cabeceiras no mundo na produção, na hora que a gente virar essa chave da produtividade, aí o negócio vai ser louco, porque a gente no Brasil já tem centros, né, pessoas, fazendeiros, regiões que não deixa a desejar para pecuarista nenhum do mundo. Na verdade, somos referência em muita coisa que a gente faz. Mas aí, quando a gente pensa a média Brasil ainda é muito baixa, ainda tem muito para melhorar, né? Ainda tem muito caminho aí, né? Tanto que quando o pessoal pede média Brasil, fala, Neto, qual que é a média de lotação nas fazendas do Brasil? Qual que é a média de lucratividade hectareana? Não dá para pegar a média do Brasil, porque a média do Brasil é muito fora do ideal, mas muito fora. Sim. Então, a gente busca uns benchmarking, igual o do Antônio Schacker, ali da Integra, que é um benchmarking que tem a média dos clientes dele, que ainda não é a média boa ainda, é a média de tudo, e tem as médias boas também. Ali é um bom ponto da gente tomar de base. Eles fazem um trabalho fantástico de coleta de dados ali, que eu não sei se eu já vi até agora alguém fazer um trabalho parecido. É um trabalho de referência mesmo. Muita qualidade. Deixa eu te perguntar, Arthur, falando do Antônio Schacker aqui, veio o nome na cabeça. Arthur, deixa eu te perguntar, hoje, além da propriedade rural, você tem esse contato direto com o produtor rural também, fazendo esse atendimento de assessoria para essa parte de gestão? Conta um pouco para a gente dessa parte. Sim, então, aí como é que evolui a coisa? Porque hoje, né, eu sou sócio de uma consultoria que se chama Trato Consultoria, que fui aluno deles, né? Então, assim, eu comprei curso deles, foi um dos cursos que eu procurei na época, e por coincidência é aqui em Bauru, e as fazendas são perto daqui, e eu conheci o Daniel Pagotto, que é o fundador da Trato, num curso do Miguel Cavalcante, no Agrotalento, que eu também fui aluno dele lá no 2015. E aí eu conheci ele, e como era perto, aí, né, passagem para mim aqui, aí tinha essa coisa assim de falar, passa aqui para tomar um café, né? Tipo, no dia que eu comprei o curso, era um curso online, mas tinha que pagar, e falou, passa aqui, né, para deixar o cheque, para tomar um café. E aí comecei a estreitar a amizade com ele, né? E a Trato trabalha, né, a consultoria, a base é a governança familiar, e aí vem o que vem junto, né? Então, o que vem junto é falar de estratégia de negócio, falar de modelo financeiro, falar de gestão de pessoas, de riscos jurídicos e de interações familiares, que também é conhecido como sucessão familiar, né? Então, a Trato tem uma bagagem que é muito conhecida por sucessão familiar. Mas não é só isso. É um desafio gigantesco, né, cara? Porque isso aí todo mundo tem, né? Isso aí ninguém foge dessa aí, né? A não ser que o cara seja sozinho e tenha família, mas não é a realidade do Brasil, né? Quase todo mundo que está trabalhando em fazenda tem família envolvida no negócio, né? E na época foi um assunto que me interessou, por quê? Porque eu era esta pessoa que estava chegando para trabalhar com família, né? E tinha esses desafios. Então, isso foi um assunto que tocou em mim, era um problema que eu tinha na época, né? Essa questão do trabalhar com o seu chefe, né? No meu caso, não era meu pai, né? Mas era meu sogro. E às vezes, acho que com o pai às vezes é mais fácil, porque com o pai você manda se lascar e no outro dia tá tudo certo. Né? Não. Com agregado, você fala isso só uma vez e nunca mais você fala de novo, porque acabou ali a brincadeira, né? Esse era um assunto que me interessava. E aí eu comecei a consumir esse conteúdo, comprei cursos e fiquei amigo do pessoal, né? E é um assunto que eu realmente achei muito interessante e beleza. Nesse meio do caminho, o que aconteceu? Como eu falei, eu tinha essa origem de ser comunicador, fazia palestra, fiz muita palestra, e eu gostava muito de fazer isso. Então eu comecei a sentir essa necessidade, assim, de que, eu estou na fazenda, tá maravilhosa a minha vida, então, assim, pensa no cenário, eu comecei a trabalhar
com animais. Comecei a trabalhar com cavalos, com gado, né, cachorro solto na fazenda, aquela coisa, aquela vida, né, que tem é completamente diferente do que eu vivia antes, né, que eu estava num ambiente urbano. Então estava maravilhoso, mas comecei a sentir falta desse contato com as pessoas e de passar conhecimento, de falar e tal, uma coisa que era muito dentro de mim, que eu gostei muito de fazer, né, por um tempo. E aí eu tinha aquela coisa do síndrome do impostor, que é assim, que eu lembro que eu pensei assim, ó, eu quero voltar a fazer palestras, eu quero fazer palestras para o pessoal do agronegócio, porque eu entendi que o agronegócio tem muito a melhorar e eu posso ser essa pessoa para ser essa voz. Mas eu falava, eu não sou agrônomo, eu não sou zootecnista, eu não sou veterinário, quem sou eu para estar dando aula para alguém, né, sobre fazenda, sobre pecuária, sobre algo do tipo? Então, eu tinha a síndrome do impostor, eu não sou ninguém para falar sobre isso, né? Então, por algum tempo, foi acontecendo isso. Só que, em algum momento, eu comecei a compartilhar no Instagram o que eu estava fazendo. Eu lembro até o dia que eu comecei a fazer isso, assim, que foi, eu vou mostrar o que eu vou fazer hoje, porque era um manejo super complicado. As coisas, os desafios que a gente tinha na época era assim, ó, foi adquirida uma área que era um canavial, que estava abandonada há 5 anos, que a usina não pagava mal o dono da fazenda, e o cara conseguiu se desvencilhar da usina e conseguiu vender essa terra. E meu sogro comprou esse pedaço de terra, que era um canavial abandonado. Então, o mato já tinha crescido, a quiçaça já tinha crescido no meio da cana. Ele cercou a fazenda e soltou o gado dentro. E aí eu tinha que, nesse dia aí, com a turma, fechar esse gado. E eu lembro que eu cheguei lá assim, eu falei, eu não acredito, né? Isso vai ser uma operação de guerra, fechar esse gado no canavial aqui. E é um negócio tão fora da minha realidade, né? Para o que eu vivia antes, que eu quis compartilhar com as pessoas para mostrar, olha o que é o dia a dia do negócio de pecuária, né? Parece que é fácil, né? Mas vou te mostrar o que a gente vai fazer hoje aqui. Então foi um dia assim que não teve fim, assim, a gente não conseguiu fechar o gado todo, ficou para o outro dia, caí do cavalo, caí dentro de um buraco com o cavalo e tudo. Então, assim, foi um auê, né? E aí o pessoal começou a gostar disso. Meus amigos começaram a gostar disso, o pessoal começou a mandar mensagem, porra, faz mais, não sei o quê. Então, eu comecei a mostrar meu dia a dia. E sempre com esse tom de explicar as coisas. Por que a gente estava fazendo aquilo, o que a gente ia fazer agora e tal. Então, isso foi gerando essa coisa de gerar conteúdo despretensiosamente. Nesse meio do caminho, algumas pessoas começaram a fazer perguntas mais sobre a pecuária em si. E aí veio um estalo, assim, né? Tipo, eu não sou zootecnista, eu não sou veterinário, eu não sou agrônomo, mas eu sou pecuarista. Então, eu, como pecuarista, eu posso falar do que eu faço, né? E se vier alguém para discutir aqui e duvidar do que eu estou dizendo, seja bem-vindo para me ensinar. Eu sempre tive essa visão, né? Então, lidar com a crítica de pessoas que, isso aqui está errado, não é assim, assado, é uma coisa que eu sempre queria de letra, porque na maioria das vezes eu acho isso ao meu favor. Se alguém vem falar que isso está errado e realmente tem razão, eu absorvo e aprendo muito com isso. Então, foi daí que começou essa coisa do pessoal, mas tira dúvida, né, de pecuária. E eu sempre tive muito essa pegada comercial do negócio, porque a minha origem na pecuária é essa, uma visão comercial. É saber comprar bem os animais, é saber precificar animais, bater um olho e dizer assim, essa novilha tem 9 arrobas, e uma novilha de 9 arrobas, na nossa região, ela hoje vale R$1.800. E você tem que pagar 1.700 se você quiser ganhar dinheiro. Então, essa visão, eu sempre fui condicionado a isso. Assim, a minha vida, até hoje, um pouco menos, né? É chegar no fim de semana, durante a semana, sentar lá com meu sogro, começar a ver vídeo no WhatsApp dos corretores mandando, e olha esse gado. Aí você olha o gado, conta um por um, e fala, tem 10 menorzinhas, tem 2 mancando, tem uma preta, tem uma amarela, isso aqui vale quanto? Vale uns 1.800. Você vê, o cara tá pedindo 1.900, mas eu acho que ele vai entregar. Esse era o dia a dia meu, por muitos anos foi isso, né? Então, esse conteúdo, eu comecei a compartilhar esse conteúdo com as pessoas. E as pessoas começaram a gostar disso. E aí, em algum momento, as pessoas começaram a me cobrar um curso de pecuária. E aí, eu cheguei a me lançar a fazer isso, e realmente fiz em algum momento, em 2019 para 2020, que aí eu realmente entendi que eu precisava profissionalizar a minha comunicação. Então, esse foi o primeiro passo, profissionalizar a minha comunicação para fazer um conteúdo bem feito, para, como segundo passo, conseguir vender conteúdo. E, de fato, eu fiz isso. Aí, nesse meio do caminho, eu comecei a fazer trabalhos junto com o Daniel Pagotto, com a Trato. É que a história é longa, eu vou encurtar, tá? Tranquilo. Mas porque nessa época eu tinha tido muita dificuldade com a gestão da fazenda, né? E nessa de gestão de fazenda eu fiz um monte de cursos, né, para melhorar a minha convivência com as pessoas, com a minha gestão de pessoas,
com a minha parte mais administrativa da fazenda, não tão da operação mais empresarial do negócio ali, como um gestor responsável pela fazenda. E nesse meio, eu fiz um dos cursos que eu fiz, foi um curso de coaching, formação em coaching. E eu conversando com o Daniel Pagotto, eu contei para ele que o curso tinha me ajudado muito. Falei, cara, isso me ajudou pra caralho aqui, porque eu comecei a entender melhor a mim mesmo e as outras pessoas aqui. Então, estou conseguindo ter resultados diferentes na gestão de pessoas. Então, foi esse assunto de gestão de pessoas que ele falou, cara, eu estou precisando disso na consultoria. Porque a gente trata muito aqui com as famílias e tal, e tem muito desafio que para na questão pessoal, para no lidar com as pessoas, tanto entre os sócios, quanto com os gerentes, com o pessoal, o assunto pessoas, o assunto gente é um assunto que eu preciso melhorar aqui dentro. Vamos fazer um teste? Você não quer fazer um teste comigo aqui para a gente começar a atender uma família X que está tendo um problema aqui? Eu falei, cara, eu não faço nem ideia, porque assim, eu fiz esse curso, estou fazendo tudo isso, aplicando fazenda. E não porque eu quero ser consultor e nem quero fazer isso e tal. E aí foi isso que foi convergindo. Então, tanto a criação de conteúdo, como falar de pecuária, como esse assunto da gestão de pessoas e de liderança e tal, que eu comecei a fazer um trabalho com a Trata em 2018. Mas era assim, no dia que aparecia, eu fazia ali alguns encontros com as pessoas, online, e isso foi afunilando. E aí, com o tempo, né, foi surgindo uma necessidade que o Daniel falou, cara, eu quero que você venha para a consultoria, porque para mim está muito difícil de tocar todos os projetos, e você tem essa qualidade de lidar com as pessoas, é um cara da fazenda, dos negócios de fazenda, entende do negócio de fazenda, e é a cara do que eu preciso aqui. Então foi aí que eu, né, passei a ser um consultor da Trato, né, e depois, posteriormente, sócio da Trato. E aí, meu tempo mudou, né? O que eu antes fazia como atividade principal, a fazenda e tal, cuidar do meu gado e do gado do meu sogro, eu passei e um pouquinho fazia consultoria, fazia palestra, fazia não sei o que lá, isso se inverteu. Né? Então, de 2022 para cá, eu passei para o lado de cá. Então, eu virei mais consultor e palestrante e comunicador e tal, que aí já é outra história que aconteceu mais para frente, né? Essa coisa dos podcasts e tal, do que ficar na fazenda. E aí tem várias coisas aí que vai abrindo disso, tá? Questão de você saber o que você quer, você entender, né, aonde você quer chegar, qual é o caminho que você tem que seguir, e ali, pelo meu entendimento das coisas que eu quero, que faz sentido para mim, né, que é o que realmente me realiza e me dá resultado, que é o melhor de mim, está muito mais na consultoria, né, o que eu estou fazendo hoje, e hoje atendo e atuo aí no Brasil todo, né, a gente tem cliente aí em vários lugares do Brasil diferentes, né, isso é uma coisa que hoje dá muita satisfação. Você está só com esse braço de gestão de pessoas ou agora você já está mais... Não, aí também na Trato? Aí quando eu vim em 2022, né, no começo de 2022, eu saí da fazenda para vir para Trato, aí foi todo o aprendizado do resto do negócio. Então vem toda a questão da estratégia de negócio, de modelo financeiro, tudo isso, hoje em dia eu sou um consultor da mesma coisa que o Daniel faz, eu faço. Né? Então, a diferença é que ele tem uns cabelos brancos a mais, e aí o pessoal acaba... quando é um pessoal mais velho, né? Tipo, pega umas famílias lá que tem uns velhos pro meio, né? Que o pessoal mais velho, eles gostam, eles querem o Daniel junto, né? Porque cabelo branco, mais velho, então eles acabam dando mais referência. Mas assim, a gente faz o trabalho junto, né? É uma equipe, né? Então, a gente faz todo o povo fala, né? A pessoa mais velha passa credibilidade. Sim, cabelo branco dá credibilidade. Estão começando a ter uns cabelinhos brancos aqui, mas ainda falta. Bom demais. Ô, Arthur, e por que eu te perguntei isso? Se você está atuando só no ramo pessoas ou se você está atuando no geral? O que você tem sentido? Que agora, sabendo que você atua no ramo geral da Trato, eu me sinto mais na liberdade de trazer uma pergunta importante aqui para você. O que você tem sentido que é, hoje, a principal dificuldade do produtor rural? Tem um monte, eu sei que tem um monte. Mas o que você, por exemplo, sente que mais se repete ou talvez mais impacta na tomada de decisão dentro da fazenda? Tá, é difícil falar uma coisa só, né? Mas assim, eu acho que se for para escolher uma coisa só, eu vivo discutindo isso, é um assunto que a gente vive falando e tal, assim, que
acaba... as outras coisas vêm como consequência, tá? Então, assim, eu acho que o erro número 1, que é o que a turma acaba atrapalhando as pessoas, é que o cara não enxerga, pode ser repetitivo isso, muita gente fala isso, mas eu vou ter a oportunidade de explicar. O cara não enxerga a fazenda dele como uma empresa. Não enxerga. Ele acha que a fazenda dele é meio que a casa dele. Então, é a casa dele, então, o que isso traz junto? Traz toda uma informalidade nos processos, em todos os processos, que isso acaba repercutindo em tudo que está na fazenda, né? Principalmente, né, nas principais decisões. Não, assim, né, nas principais decisões que são comprometidas por quê? Porque é uma visão, é até duro falar, né? É uma visão amadora do negócio. Né? Então, é uma visão que falta muito profissionalismo, falta número, falta dado, falta visão de mercado, falta estratégia de negócio. É um negócio ali que ele ama aquilo dali, é a razão da vida dele, e aí, então, fica um negócio muito mais emocional do que racional. Né? Então, principalmente falando da pecuária. Né? O pecuarista é um cara apaixonado pela pecuária. Né? O agricultor, ele é apaixonado pela agricultura, mas ele tem uma visão diferente das coisas. Né? O agricultor, ele corre um risco muito maior. Né? Então, ele está acostumado a ter que ter um mínimo de gestão e visão de empresarial para conseguir sobreviver, porque ele quebra de um ano para o outro, ele quebra. Né? E o pecuarista, para quebrar, leva uns anos. Né? Interessante que o contraste é esse, né, cara? É o amadorismo em cima de pecuaristas que estão no negócio há 40 anos. Sim, né? Sim. E sobrevivem. E é por isso que o negócio fica ali sem resultado. Só que o que acontece muitas vezes, né? Tem muito pecuarista que não é o negócio principal dele, ou pelo menos não é a única coisa que ele tem. Então ele meio que vai sobrevivendo ali, ele vai pagando conta, na época que sobe bem ele ganha bem, na hora que baixa ele amargura, mas não morre. Né? Então ele fica ali, sobrevive, né? É um negócio bem morno, né? E o agricultor, cara, ele quebra de um ano para o outro, ele larga da profissão de um ano para o outro, né? O risco que ele corre é muito alto, é muito dinheiro empregado em máquina, é muito dinheiro empregado em mão de obra, em insumo e tal, e o pecuarista, o dinheiro dele é o gado. Se der errado, ele vende. Né? Então não tem muito aquela coisa de deu uma chuva a mais ou uma chuva a menos, eu vou perder tudo. Não perde tudo. O pecuarista para perder tudo só se der um raio e queimar o gado dele todinho. Ou se der um surto de uma doença aí e morrer o gado dele todo, coisa que não acontece, né? Então é muito... Essa segurança que a pecuária traz acaba trazendo acaba aceitando a ineficiência da produção. Então o cara vai sobrevivendo, né? E isso daí, assim, né? A base, né? Agora, aí sai todas as consequências, né? Desse amadorismo, de não tocar a empresa, tocar a fazenda como uma empresa, né? Que a empresa tem que ter lucro, senão sobrevive, né? E se você perguntar para o pecuarista, não vou nem falar de todos os produtores rurais, a gente está falando da pecuária, que não afunde lá para a pecuária. Se você perguntar para 100 pecuaristas qual foi o lucro que ele teve em 2023, ele não tem resposta para te dar. Não tem resposta para te dar. Ele vai dizer que foi ruim, que foi o pior ano da história, que ruim demais pela hora da morte, mas ele não vai ter o número para dizer, este ano, 2023, eu fechei minhas contas aqui, e meu lucro foi X reais por hectare ano, ou meu prejuízo foi X reais por hectare ano. Você não vai ouvir isso do cara, né? Da maioria, né? Dos 95% do pecuarista, você não vai ouvir isso. Você vai ouvir uma percepção. 95% você está sendo pãozinho demais. Eu acho que é uns 99%, né? É uma situação complicada, né, Arthur? E é o que você está falando, por exemplo, o risco ele é quase inexistente na pecuária e o produtor não enxerga isso. Ele fala, não, a pecuária tem risco sim e tal. Só que, cara, hoje, mesmo se der errado, ele fica. Sim. O cara fica na pecuária, ele fica insatisfeito, ele fica 5 anos seguidos falando que vai sair, mas ele fica. Entendeu? Agora o agricultor não, o agricultor pisou fora uma vez, o negócio tira ele. O agricultor, eu lembro quando eu via, né, quando eu comecei a ver essa vivência da agricultura, né, a gente fazia aqui, ainda faz, né, a renovação do capim aqui, quando tá aquele, né, como é que fala? A reforma do pasto, a reforma da pastagem,
a gente fazia, né, pelo menos nessa época, com os caras que plantam melancia aqui na região. Tem muito plantador de melancia aqui na região, tinha, né? Que eram os caras que pegavam 100 alqueires de terra, tipo alqueire paulista, então aí 240 hectares de pasto, e eles plantavam melancia, e o que eles pagavam era devolver plantando o capim para você logo em seguida. Então você consegue entregar ali para o cara em junho, julho, a terra, e ele te devolve em janeiro o capim plantado. E como eles usam muito adubo, né? Ele precisa de uma correção muito grande, não correção, né? Mas uma adubação muito forte que eles fazem ali. Acaba jogando calcário e tal, mas é só o suficiente para eles ali, não vai ficar resíduo disso. Mas assim, eles formam um pasto muito bom, né? O que acontecia? Esses caras, tinha ano que eles acertavam, que eles se estouravam de ganhar dinheiro. O preço da melancia lá em cima, eles produziam bem. No outro ano, os caras estavam tudo cheio de caminhonete nova, trator novo, diabo 4, os caras estavam com cada corrente de ouro dessa grossura no pescoço, e né, uma alegria demais. No outro ano, os caras tomavam uma fumada, que eles perdiam tudo. Então, assim, era aquela percepção, né, que eu lembro assim, o agricultor, ele é um cara que dorme milionário e acorda embaixo da ponte, porque até a terra dele ele deu de garantia para o banco. E deu com alienação fiduciária, que é só o banco executar, né? Nem hipoteca, que leva uns anos para o banco tomar. Então, assim, os caras dão, mas dá com força. Eles pegam, o agricultor é all-in todo ano. Todo ano ele põe todas as fichas na mesa e entra com tudo. E aí tem ano que eles vão lá em cima e tem ano que eles vão lá embaixo. E a pecuária, é como a gente fala, né? Tem cara que fala que tem risco. Tá, tem risco, mas não o risco da ruína. O risco da ruína é o risco de você perder tudo. Não tem, a não ser que a sua operação seja, né, sei lá, irrigação, né, que você montou uma irrigação e adubação e um confinamento, e aí você fez muita cagada de uma vez só. E mesmo assim... Uma coisa muito importante, né? O risco da pecuária, ele aumenta à medida que você intensifica. E você traz mais tecnologia. Sim, sim. Só que à medida que você intensifica de forma consciente, né, você traz muita responsabilidade junto, muito estudo, muito acompanhamento técnico. É difícil uma pessoa que traz para dentro da propriedade aquele raciocínio de vou investir em determinada tecnologia de uma vez, assim... Não vai. Acaba com a história, entendeu? É por isso que eu falo que, assim, para pecuário, o cara não vai fazer um negócio desse, né? O cara vai fazer de pouquinho, vai fazer um pedaço, vai aprender. Se ele erra, estraga um pedaço do negócio dele, mas ele não vai perder tudo. Ele não vai botar tudo de uma vez só no negócio, né? Então, eu não conheço história de pecuarista que quebrou de um ano para o outro. Esse cara que quebra, ele quebra há vários anos fazendo cagada, né? Vários anos. Aquele cara que vende boi para pagar a viagem para a Europa. Esse tipo de cara que a gente vai quebrar. Mas o cara quebra porque a pessoa física dele consome o dinheiro dele, consome a riqueza dele, e aí ele quebra. Mas por causa da pecuária, não. Né? A pecuária, o cara... Né? Na pior da situação, ele tinha um rebanho que valia 2 milhões, o gado veio lá embaixo, vale 1 milhão. Então, assim, perdeu um dinheirão, mas ele não perdeu tudo. Né? Não acabou o dinheiro do cara, né? Desvalorização patrimonial. E voltando para aquela pergunta que eu te fiz, esse problema que você levantou, essa dor do pecuarista que você levantou, se a gente fosse pensar em operações de solução, a gente vê várias frentes para poder atuar. Em várias formas que a gente pode começar a atuar. O que você indicaria? Vamos supor, tem um pecuarista hoje, ele tem uma propriedade relativamente grande aí, tem seus 200 alqueires, vamos supor, pegou de herança do pai, o pai não tinha gestão zero, e aí ele foi lá e pegou também, ele era urbano igual nós, e chegou lá e chegou igual cair de paraquedas. Só que ele dá ouvidos para profissionais de maior competência. Esse daí é o melhor cara que tem, é o cara que ele já vem com a visão de fora, né, do negócio. Né? Eu vejo de duas formas. Tem o que dá ouvidos e tem o que dá ouvido demais. O que dá ouvido demais é até perigoso. Porque eu tive um cliente há muito tempo atrás que ele dava ouvido, só que ele dava ouvido para qualquer vendedor que passava lá dentro. Toda semana ele estava aplicando uma coisa diferente. Mas o cliente ideal, vamos supor, para nós consultores, é aquele cabeça aberta. É aquele que está disposto a... Até a responsa fica maior, né, para o lado do consultor, né? Que a gente tem que ter uma atuação mais parece que a gente fica
mais ânsia assim, para fazer dar certo, né? Mas o que eu queria te perguntar é, se fosse para você escolher um primeiro passo para o produtor que tem um problema sério de gestão na fazenda, um problema sério de gestão de processos, o cara tem um amadorismo gigantesco, técnico ou profissional mesmo, né? Um amadorismo que deveria não ser tão amador assim. Qual que seria o primeiro passo que você indicaria para essa pessoa entrar já com o pé direito? Tá. A primeira coisa que o cara tem que ter, assim, é um diagnóstico do que é o negócio dele. Porque qual é a coisa que a gente enxerga em muita gente? Então, tanto o cara que está chegando agora, quanto o cara que já está no negócio há muito tempo. Quando você pergunta para ele quanto vale o negócio dele, e muitas vezes o cara dá um tiro tão errado que você fala, não é possível, o cara não sabe disso. Não é? Por exemplo, é comum, essa é a primeira pergunta que eu faço quando a gente está começando um trabalho com alguém, né? Está prospectando ali, o cara procurou a gente e tal. Quanto vale o seu negócio? Se você tivesse que vender hoje? Aí o cara fala, não sei, quanto eu acho que vale o negócio? Aí o cara fala, pô, eu acho que vale... eu acho que vale 5 milhões. Aí você fala, ó, tantos alqueires de terra nessa região, por baixo, isso aqui vale 20 milhões. O cara, hã? Se o cara achava que o negócio dele valia 5 e agora descobriu que vale 20, então olha a discrepância das decisões que esse cara ia tomar sem saber o que tem na mão. Então isso é um negócio muito importante, é o diagnóstico do cara saber o que tem. Porque nesse diagnóstico, o que o cara vai entender? É uma dura verdade que o produtor rural tem que engolir. Na maioria dos casos, tudo o que o cara é dono de terra. Esse é o principal negócio dele. Na verdade, em alguns casos, esse é o único negócio que ele tem. A única coisa que tem é que, ao longo do tempo, a terra dele valoriza. Porque quando você olha do total que ele tem, o que daquilo é de fato líquido, é dinheiro, é produção, gira, é giro do caixa dele, é muito pouco. O cara tem 400 milhões de patrimônio de imóvel e ele gira 2 milhões de reais. E aí o cara não tem dinheiro nenhum. Então, esse diagnóstico começa o cara a entender a visão do que pode ser o negócio dele. É aí que você vai ver o cara com área subaproveitada. Por quê? Porque o cara não tem dinheiro. Então, assim, o principal problema, né, dos produtores rurais no Brasil, de uma certa forma, é o cara ser imobilizado. Ele tem o dinheiro em terra e ele não tem dinheiro para girar o que precisa. E o dinheiro que ele tem gira muito pouco dentro do que pode ser o negócio dele. Então aí daí vamos discernir as estratégias, vamos sair, né, divergir aí várias estratégias, né? Então tem um cara que vai tomar empréstimo financeiro para poder se capitalizar, para poder girar, ou o cara vai achar que é melhor vender um pedaço de terra para levantar dinheiro. Eu acho que terra não se vende, eu acho que terra se compra, né? Mas cada um tem seu perfil aí de tolerância a risco para querer fazer alguma coisa. Mas é aquela coisa, onde você tem potencial para estar colocando 1.000 cabeças e você está trabalhando com 100, isso é muito real a gente pegar situações como essa, né? Você vê que, cara, tá tudo errado isso daqui. Você está trabalhando, está se matando por um resultado que é muito pouco. Isso aqui não paga a sua vida. Isso aqui não paga nada do que você quer. Então, aí vem a estratégia de... Pode ser que o cara vai entender que a melhor coisa é ele arrendar a propriedade dele todinha para a agricultura, que o que ele está fazendo não paga nem a despesa dele ir e voltar da caminhonete dele, que ele está brincando de ser boiadeiro. Então, esse tipo de coisa são as verdades duras de engolir para muita gente, porque é a paixão do cara. O cara quer produzir, o cara quer ser pecuarista, o cara quer ser produtor rural. Mas, filho, dinheiro não aceita desaforo. Se você não tiver o mínimo de conhecimento sobre o seu negócio, dos números do seu negócio, as suas decisões vão ser sempre decisões que não vai levar para lugar nenhum, né? Então, é aquelas decisões de, qual é o pó do pilim-pim-pim que eu vou dar no meu gato, que o gado vai engordar mais. Aí o cara é alvo fácil para isso, né? Porque aí vem aquelas injeção mágica, pozinho mágico para misturar não sei aonde, e o cara acha que é isso que vai salvar o negócio dele, que é isso que vai engordar mais, que vai dar mais produção, que vai dar mais dinheiro. Pô, isso é o negócio que mais vende. Isso é o negócio que mais vende no Brasil, água de batata, né? A famosa água de batata.
Mas isso pega todo mundo, viu? Isso pega o pecuarista, isso pega plantador de roça, que vem aqueles pozinhos do pirlim-pim-pim lá para misturar lá e o vendedor fogão, se o vendedor fogão, ele vende sachê para misturar no sal, ele vende aqueles galãozinhos que você joga por cima do pasto e vai resolver o problema de adubação do seu pasto. Cara, se o cara for bom, ele vende uma vez só, mas vende, né? E trazendo aqui o que você acabou de falar, citando o filósofo contemporâneo Homer Simpson, né? Compre terras, porque Deus não vai fazer mais delas, né? Eu não ouvi do Homer Simpson, não, mas eu concordo com ele, já gostei. Não vai sair mais delas, não. Arthur, é um ativo escasso, apesar de ser de crescimento lento e longo prazo, é um ativo escasso, não adianta, é uma reserva de valor. Sim. O produtor que está vendendo a terra porque ela não dá dinheiro, assim, infelizmente é o cara que vai ou arrendar para a agricultura, ou vai acabar vendendo para um agricultor, apesar que tem muito agricultor que não está muito afim de comprar, porque arrendar está sendo um ótimo negócio. E, cara, se a gente tivesse um mínimo de consciência do potencial da nossa pecuária, a gente veria que o valor pelo qual os produtores arrendam a terra para a agricultura, cara, é uma vergonha a gente não conseguir passar isso de renda na pecuária. Porque é possível. Né? Totalmente não é possível quanto assim, a hora que o cara pega o ritmo do negócio, ele consegue muito mais que aquilo. Ele consegue, muitas vezes, bater os resultados do cara da agricultura. Sim. Muitas vezes não, poucas vezes, porque são poucas pessoas que estão nesse nível, né? Mas se você for pegar resultado de gente que trabalha de forma profissional na pecuária, cara, as pessoas estão crescendo. No período de vacas gordas, elas conseguem fazer um caixa violento, e no período de vacas magras é construção e evolução de patrimônio. O cara aproveita que está tudo na baixa e compra, aproveita que fez caixa. Mas a maioria do pessoal, na época de vacas gordas, troca de caminhonete. Então, e é isso que eu falo sobre a visão de empresa, sobre o diagnóstico do seu negócio e visão de empresa, porque quando você tem a visão de empresa, você começa a acessar conteúdos que vão além do conteúdo técnico. E aí vem um outro grande erro, que é o que a gente pega com frequência na turma, é justamente isso. O cara acha que a discussão estritamente técnica, né, seja da pecuária ou seja da agricultura, aquilo que ele precisa saber. Então, assim, se você for num evento que vai falar de qual é o capim melhor, é Mombaça ou é MG4, vai estar lotado de nego querendo saber essa resposta e se eu colocar tanto de nitrogênio por resultado, quanto de matéria seca mais isso vai me dar. Essa discussão técnica ela é importantíssima, ela é fundamental. A gente tem que, isso aí assim, você tem que, é obrigado, você tem que saber disso. Porque qualquer negócio que você vai trabalhar, você tem que estudar a fundo, você tem que entender tudo isso. Só que todos os negócios, aí independe, não é só negócio agro, não é só pecuária. Todos os negócios passam por uma questão que está acima disso, que é a empresa que está por trás disso daí. Né? Então, essa visão empresarial, a primeira coisa que você vai começar a discutir quando você for falar de visão empresarial é estratégia de negócio, de curto, médio e longo prazo. Pecuária é um negócio de longo prazo. O cara que está discutindo se o preço vai subir ou vai baixar para a semana que vem, ele está atrasado. A gente não controla isso. Isso aí já foi dado. Né? A gente só tá tentando reagir. Será que eu seguro ou eu vendo? Será que eu seguro ou eu vendo? Não vou vender não, porque o preço está ruim. Não, eu vou segurar. Então, isso daí o cara está nadando contra a maré, está apagando incêndio, isso não resolve nada. Agora, a visão de médio e longo prazo, aí a gente começa a acessar conteúdo como o pessoal que fala de mercados, né? Então, Lígia Pimentel, Rodrigo Albuquerque e tal, a galera que, tipo assim, tá falando de coisa que é daqui a 2 anos, daqui a 5. Então, a gente tá falando de futuro. Pecuária, a gente... você emprenha uma vaca hoje para vender um bezerro daqui a 2 anos. Então, se você não estiver pensando nessa história daqui a 2 anos, você está falando disso hoje para colher o resultado daqui a 2 anos. Ah, tudo bem, eu trabalho com engorda. Pois é, com engorda, esse resultado da engorda, ele não começa só na hora que você botou o seu boi no pasto. Começa no planejamento que você tem antes, para saber se você vai ter caixa para comprar o gado na hora que você tem que comprar gado. Né? Na hora que você tem que vender, você tem estratégia de comercialização. Se trava preço, se faz contrato, se esse tipo de coisa, você tem que discutir isso antes.
Não é na hora já era, já foi isso daí. Então, essa visão, esses lugares que a gente começa a acessar quando pensa em empresa, são lugares que a maioria dos pecuaristas, eles não chegam nisso. Eles estão na discussão do qual é o melhor capim, qual é o melhor... E aí, Neto, me fala, eu tenho que dar um 0,1 ou um 0,3? Aí o cara fala, depende. depende de tanta coisa. Resposta que eu mais odeio. Depende, cara, depende de tanta coisa isso. Eu não tenho como te dizer isso assim. Eu consigo te dizer de uma forma geral, mas cada caso é um caso, né? Ah, eu quero começar a tratar do meu... Nossa, tem uma coisa que me dá arrepia quando o cara fala assim, eu vou começar a tratar do gado. Ai, meu Deus do céu, o que você vai fazer? Aí o cara me vê com aquelas histórias de, não, sabe o que é? Porque tem um vizinho aqui que tem um confinamento, e aquela ração que o gado não come, o rapaz varre e vende para mim a ração ardida, meu Deus, de ontem. Eu falo, ai, meu Deus do céu. O que eu vou falar para uma pessoa dessa, gente? Não é à toa que ele varre para jogar fora, né? Meu Deus do céu, se o cara tá jogando fora, por que você acha que vai servir para você, cara? Não. Esse tipo de coisa a gente escuta com frequência, é a mais comum do mundo, essas ideias mirabolantes, né? De soluções, né? Que você fala, cara, tá tudo errado, velho. Você não pode fazer nada. Eu já ouvi isso que você falou, eu já ouvi em diferentes formas de expressões aí, com vários profissionais bacanas. E é o que, basicamente? O que eu mais gostei ultimamente foi uma que eu ouvi a Janaína Martuccello falando. Ela falou assim, a constante busca pela espécie forrageira perfeita é o maior motivo de degradação das pastagens no Brasil. E isso se expande para a propriedade rural como um todo. A constante busca por milagre é o que está arrastando o resultado de muito produtor para o buraco. Sim, sim. Por quê? Porque o cara testa em momento que não é momento de testar. Sim. Entendeu? Cara, se tem um negócio que me arrepia, eu vou usar agora esse. Porque assim, eu nunca encontrei a expressão correta, então eu vou roubar emprestado essa sua. Pode ir. Tem um negócio que me arrepia quando eu ouço, é que eu chego na fazenda e o cara falou assim, não, é porque eu estou fazendo um experimento aqui. Cara, experimento tem instituição de pesquisa fazendo, cara. Você não tem que fazer experimento só fazenda, não. Só fazenda tem que executar o que já foi comprovado. E aí, se não der certo, você vai cobrar as pessoas que te orientaram naquilo ali. Você vai trazer alguma solução para sua fazenda. Não, eu estou fazendo um experimento. Aí você chega lá, o cara tem 3 pastos, dando suplemento de 3 marcas diferentes, que não tem nada a ver um com o outro. Um é mineral, o outro é adensado, o outro é um proteinado. Ah, quero ver qual marca dá mais. Então, essa busca constante pelo ideal, essa busca constante pelo pozinho milagroso, o famoso piripipi que você trouxe aí, cara, isso é o principal defeito. E é do ser humano isso. Sim, sim. O ser humano é a vontade de encontrar atalhos. Sim. Mas não é à toa que você vê aí, o pessoal, o cara quer emagrecer. Mas o cara ir para academia e fazer dieta, todo mundo sabe que tem. Mas o que mais vende? O que mais vende é a injeção, cara. Se você tiver um médico vendendo a injeção milagrosa, tá lotada a fila dele. Tem muito mais gente do que na fila da academia, do personal trainer, cara. Isso aí a gente vê diariamente, né? O produto milagroso para qualquer coisa. As pessoas querem pílulas milagrosas. Elas não querem passar pelo processo difícil, né? Todo mundo quer o fácil. Você que está presente no digital, qual que é o tipo de curso que mais vende na internet? O que o cara mais ganha dinheiro vendendo ele? Como ganhar dinheiro vendendo na internet? Sim. É o que mais dá dinheiro. O cara vende aquela noção de que eu vou mudar de vida. Sim. Aí pega ali uma meia dúzia de pessoas que saíram para não falar, saíram lá debaixo da latrina, avançaram na vida fazendo aquilo, e traz, e vende muito. Por quê? Porque é aquela noção falsa de milagre, né? Que a pessoa vai conseguir fazer um negócio com pouco esforço, né? Eu acho que o pior de tudo é achar que vai conseguir esse resultado com pouco esforço, né? Não tem nada que é fácil, né? Assim, as coisas que são fáceis normalmente dão um trabalho da porra para chegar lá, né? Você vê pronto, parece que foi fácil, né? E eu acho que tudo bem, a gente não tem que só ver mérito em coisas que são só difíceis, que tem coisa que pode ser fácil. Mas, assim, não tem milagre, né, velho? Não tem milagre. Tudo... E eu costumo até dizer isso também, ó, que você quer ver um milagre, cadê o sacrifício?
Tá? Não existe milagre sem sacrifício. Para ter milagre tem que ter sacrifício. Tem que derramar sangue, tem que chorar lágrima, tem que, né, não tem esse milagre que você pede pelo milagre, é só pedir? Não, filho, tem que ir lá ajoelhar no milho. Senão não tem milagre não, filho. O santo não faz milagre de graça, não. Conta mais um pouco para a gente dos novos rumos que tem tomado aí a sua presença no digital, que inclusive admirado aí por muitas pessoas, tá? Acompanhado por empresas sólidas, né, que estão apoiando esses novos projetos. Conta um pouco para a gente do Raiz. Raiz é um projeto que é bastante admirado no agro, né? A gente já tem alguns podcasts aí de presença forte e a gente sabe o tanto que é importante um podcast montado em cima de uma estrutura bem estabelecida, né? Não, que bom, muito bom. É bom saber que tem essa visão, assim, né, de ser admirado pela turma do agro, porque a gente sabe que isso é um desafio, porque gente boa produzindo conteúdo tem um monte, né, e uma das coisas que eu penso muito é como é que eu consigo ser relevante no meio disso, né, porque falar o que todo mundo fala, né, não sei se chovendo molhado vai adiantar alguma coisa, mas, assim, essa ideia da comunicação é uma coisa muito forte, e já tem algum tempo que eu comecei a fazer coisas nesse sentido, de comunicar o agro, né? Então, a gente tem que contar a nossa história, a gente tem que aparecer. E eu sempre tive um pensamento assim de como é que a gente consegue furar essa bolha, né? Porque a gente produz conteúdo que fica muito dentro da gente ali mesmo, né? Fica muito entre quem já gosta do negócio, quem já é do meio, né? E eu tenho muito como eu venho de fora do agro para dentro do agro e me surpreendeu positivamente muito esse mundo do agro, eu acho, tenho dentro de mim que as pessoas deveriam saber mais sobre isso, que as pessoas poderiam ter melhores oportunidades, que as pessoas não ter essa coisa da visão, né, do pessoal da cidade, uma certa visão ou preconceituosa ou travestido de preconceito, falando negativamente sobre o agro, né? Então, a gente sabe que o agro tá na moda, né? Então, o agro é pop, o agro é tech, né? Tá na moda, o agro é todo mundo de caminhonetona, rico, milionário, o agro milionário brasileiro. Então, isso traz muita gente que tem um interesse. Mas também traz muita coisa negativa. Então, para a gente que vive disso, é muito duro quando você senta, né, com pessoas que não são do meio. E antes do cara saber exatamente quem é você, o cara solta umas 3 coisas assim que você fala, cara, esse cara não faz noção do que ele está falando, né? Então, falar aqueles absurdos, né, da destruição do planeta, assim, ó, a linha que os caras fazem é assim, ó, a pecuária brasileira é o responsável pela destruição do planeta Terra, Então, sabe isso que está acontecendo, esse fim dos tempos climáticos que está acontecendo? É culpa do boi do Brasil, que está destruindo a Amazônia, e a Amazônia é o que controla o clima do mundo. Aí você escuta aí e você fala, gente do céu, mas vocês acham mesmo que o Brasil tem esse peso todo no clima do mundo, né? Todo mundo tem uma participação nisso. A parte do petróleo aí, né, das indústrias poluindo aí, vocês não estão vendo, não, vocês estão vendo o boi, né? Mas muito bem. E aí, com isso daí, eu comecei a fazer ações nesse sentido. E, cara, eu acho assim que quando a gente põe a intenção e acaba indo, né, a lugares que é um pouco fora da zona do seu conforto, você acaba achando coisas que você nem imaginava. Então, assim, eu jamais imaginaria que hoje eu estaria onde eu estou fazendo o que eu faço com as pessoas que eu faço. Eu acho que nem no melhor dos meus sonhos eu teria... Vou até dar um bom exemplo, tá? Um cara como você, para mim, você é uma boa referência, uma grande referência de um cara respeitado no meio, do conhecimento técnico, né? Do cara que tá ali estudado e faz um bom trabalho e bem referenciado, né? Então, você virar para mim e falar que, porra, admiro o meu trabalho, é uma coisa que há alguns anos atrás, para mim, era inimaginável. Por quê? Porque eu me via como um cara que não é do meio, eu não sou do meio. Como é que eu vou ser respeitado no meio da galera, né? Então, isso daí é o quê? É a coisa de assim, eu acredito nisso, eu vou botar minha cara e eu vou contar o que eu faço, vou contar a minha verdade aqui, né? E vou ouvir crítica, beleza, mas vou aprender a lidar com isso. Então, hoje, né, eu transito aí no meio de um monte de gente que jamais imaginava ser referência de alguma coisa para nenhuma dessas pessoas, né? E aí eu me propus, né, algum tempo atrás, dessa questão de conteúdo,
É isso aí, o cara me chama para fazer live, eu vou fazer. O cara me chama para participar de alguma coisa, eu vou participar. Eu acho que até hoje, eu não consigo contar nos dedos quantas pessoas que eu não conhecia que me chamaram para fazer live, que eu fui e fiz. E isso foi me dando uma certa visibilidade entre uma pessoa e outra e tal. E aí eu comecei a ter ações mais concretas acontecendo. Então, me chamaram para fazer um podcast que era no Critique, que é um dos podcasts dentro dos estúdios Flow. Né? Então, assim, eu sou um cara que sou consumidor de podcasts. Em 2018, eu comecei a ouvir podcasts. Já ouvia um pouco antes, mas pegou a febre mesmo ali, né? E o Flow, para quem não conhece, né, sabe que é um dos pioneiros aí nesse modelo de podcast que tem hoje, né? Foi o primeiro do Brasil por muito tempo, né, cara? E foi assim, foi e se transformou assim, de número 1, né? De estar no número 1 lá. E ainda é muito relevante, é um dos primeiros ali, só que virou uma empresa. Então não é só um podcast, é uma empresa com vários podcasts dentro, com vários programas dentro. E teve um desses programas que, por uma indicação de uma pessoa que eu conheci em 2016, 2017, trabalhando, fazendo coisa na internet, me chamou para fazer coisa junto, e ela me deu uma indicação, que foi a Vanessa Sabione, do Agromulher. E aí, ela do portal Agromulher, que ela foi convidada para ser co-host de uma Semana Agro que ia ter lá. E quem eram os convidados da Semana Agro? Era o André Savino, que é um dos diretores da Syngenta. Ele era, não sei qual era o cargo exato, mas era um cargo de diretoria da Syngenta. O outro cara era um cara assim do nível dele, pica das galáxias do mundo corporativo aí, e eu. Aí quando chegou assim, quem vai estar aí, eles querem um produtor rural e tal, lembrei de você e tal. Você vem? Eu falei, lógico que eu vou, caramba, tô aí fazendo conteúdo, você acha que eu não vou querer parecer nisso? Eu vou. Aí quando eles mandaram, né, quem que era na semana, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou entrar no meio desse povo, né? E aí veio aquilo de falar assim, foda-se, eu vou, lógico que eu vou. E fui, né? E aí, no dia até quando eu cheguei para gravar, o André Savino, ele tava saindo, né? Daí eu dei com a mão para ele assim. Até falei pros caras, falei, esse cara aqui não é o tipo do cara que você acha na rua, não, velho. Você é doido, o cara diretor da Syngenta. Você não acha um cara desse na rua para dar a mão para ele, não, velho. Esse cara aí não é fácil ter acesso a isso, não. Aí, acho que os caras talvez nem tinham ideia também do tamanho dele, mas óbvio que sabia, porque eles sabem que é a empresa, né? A empresa é muito grande, né? E aí eu fui lá gravar. E aí eu gravei e a mesma coisa que nós estamos conversando aqui, falamos lá, só que talvez rolou uns papos mais absurdos, porque eu sabia que era um público não agro, eu sabia que era um público urbano, né? Então, eu comecei a falar um monte de coisa, contando todas essas histórias, tal, não sei o que lá, e aí ia surgindo as dúvidas do pessoal, aquelas dúvidas genuínas dos caras da cidade que não faz ideia do negócio. Então, nós falamos de burro, de cavalo e burro, qual a diferença do cavalo para um burro, só para você ver para onde foi a conversa, né? Tipo, começou em negócios, tomou um rumo assim e depois voltou para negócios e tal. Então, mantive lá a conversa, os caras se interessou e eu percebia que até a molecada que era da produção, que era todos uns moleques de 20 e poucos anos ali da cidade, tudo, né, gamer, aqueles caras, né, tal, eles estavam interessados no papo, eles estavam dando risada e participando. Então eu falei, pô, se os caras gostou disso daqui, beleza, né? Mas até então era só isso, uma participação com a turma. E aí quando, né, foi lá, fizemos, beleza, participou, foi legal, fim de papo, né? Mas uns 3 meses depois, eu estava querendo montar um podcast na AgriShow, que eu cheguei a fazer lá, não dentro da AgriShow, né, mas em Ribeirão, nos dias da AgriShow. Consegui um patrocínio do pessoal da Rumina, que o cara, por acaso, fiz curso com ele um tempo atrás, e aí conversei com ele, ele quis patrocinar, fizemos lá e tal, fiz uns episódios lá, chamei um pessoal bacana para fazer, e aí eu liguei para o pessoal da produção do Critique, a moça, né, que fez o contato comigo, para saber assim, em São Paulo, se eu precisar alugar o estúdio de vocês, quanto que vocês cobram? Aí eles falaram, a gente não aluga estúdio aqui e tal, né? Mas por que você está falando isso? Falando, porque eu estou montando um podcast e tem muito evento em São Paulo, então quando tiver evento em São Paulo, é uma oportunidade de pegar gente em São Paulo para fazer, porque eu trazer cara do Mato Grosso, do Goiás, não sei de onde, é caro isso, né? Eu queria aquela ideia de fazer presencial, né? Não online, né? Aí a menina falou assim para mim, mas você já fechou com alguém alguma coisa? Eu falei, não, é meu projeto, tentando fazer assim. Ela falou, não fecha nada com ninguém não, que tem uns projetos que tá rodando aqui na casa e rolou seu nome aqui. Eu, oi? Eu? Eu? É você.
E aí vem aquela coisa, fala assim, pô, tem tanta gente muito mais famoso do que eu, né? Tem nego aí com perfil no agro aí com 1 milhão de seguidor e tal. Eu? Mas por quê? Porque era a pegada dos caras, falar de negócios, né, uma linha de negócios que depois virou o que hoje é o Flow SA de Negócios SA, né? Uhum. E que o Critique está dentro disso, e aí eles criaram vários outros programas dentro dele. E eles queriam um dos programas ser do agro. E quem era do agro que eles conheciam? Eu. Então, os caras quiseram me chamar. E aí fomos, né, assumir, tipo, vamos, os caras que... Se eles querem me chamar, sou eu que não vou? Lógico que eu vou, né? E aí fomos e fizemos os primeiros, né, episódios lá. Então, teve bastante gente bacana aí que a gente conseguiu levar, mas aquele começo é assim, né, dificuldade, porque é um negócio que está começando, então, para você conseguir a agenda das pessoas presencialmente, em São Paulo, tá uma luta, né? Mas conseguimos, saiu, aí rodou e está sendo muito bacana. E tem muito essa pegada do furar a bolha. A gente tem conseguido, com alguns dos episódios, aqueles cortes que fizeram, assim, que furou a bolha, assim, tipo, o negócio foi longe, foi embora, e aí vem toda a repercussão do quê? 1 milhão de xingamento, de gente lá dizendo que não é o Brasil, não é o agro que sustenta o Brasil, é o Brasil que sustenta o agro, porque o Brasil financia o agro, tem que secar essa teta do agro brasileiro e tá lá. Aí, assim, né, é interessante, é um estudo para mim, né, ver o que essas pessoas pensam, né? Mas foi super interessante, está sendo super interessante, né? Então, teve esse desafio aí de levar o Raízes, né? Prego que se destaca toma martelada mesmo, né? Pois é, eu acredito que se eu ouvir alguém falar, quem eu ouvi falar foi o Igor lá do Flow, né? Que ele falou assim, cara, se você não tem uma galera que te odeia na internet, você não é relevante. Eu falei, opa, é verdade, né? Então, se todo mundo gosta de você, você não tem relevância, não. Você tem que ter pelo menos uma turma que te odeia. Aí, então tá bom. Aí você tá no caminho certo, né? Pessoal, vocês estão aqui, estão vendo o Arthur conversando comigo. É um cara que, por mais que ele tá muito relevante hoje no agro, no digital, eu ainda acho que ele vai alçar voos muito maiores. Opa, porque eu acho que tá no caminho, você está num caminho fantástico. Sigam o trabalho dele, eu tenho certeza que vocês vão gostar do trabalho dele. E Raízes roda ainda? Tem episódio rodando? Sim, ele tá. Agora a gente estamos numa segunda temporada em que a gente está viabilizando aí novos episódios a campo, né? A gente já fez um, né? De ir visitar a fazenda e contar a história. Tá meio Globo Rural, né? Estamos querendo tomar o lugar do Globo Rural. Maravilha. Então, Raízes aí, pessoal, vocês conseguem encontrar no YouTube do Flow SA. Vocês encontram lá os episódios do Raízes. No Instagram do Arthur, vocês conseguem encontrar alguns cortes muito interessantes também. Mais algum outro lugar, Arthur, para a gente recomendar para o pessoal encontrar o seu trabalho? Tem também o trabalho da Trato, né? A consultoria. Então, Trato Consultoria é TRATTO. É Trato com 2 T's no final, né? TRATTO, Trato Consultoria. Trato Consultoria. Tudo junto, né? Trato tudo junto. Consultoria. Vou colocar aqui para jogar na tela. Aí, ó. Isso, é isso aí. Aí lá é o assunto mesmo da governança, das boas práticas, de finanças, de estratégia de negócio, de gestão de pessoas. Então é bem específico aí, né? O meu é uma mistura de tudo. Estamos até trabalhando para deixar trazer um pouco mais de clareza nesse mix, né? De falar de fazendas, falar de negócio, falar de comunicação, enfim, né? Um bolo só de coisa acontecendo. E para deixar um recado final aqui, né? Antes de tudo, mais uma vez agradecer a oportunidade, mais uma vez dizer o quanto eu fico feliz de receber esse tipo de convite das pessoas que eu admiro, né? Então, sempre, para mim, é um presente quando alguém que eu admiro entra em contato comigo e fala que quer fazer alguma coisa junto comigo, né? Então, eu fico muito feliz. Nós temos aí, né, um monte de amigo em comum, né? Um monte de gente aí da prateleira de cima ali, né? Que são amigos em comum. Então, por osmose, é como se nós fosse amiga a longa data, né? Porque só verdade, a sensação aí, é essa, viu, Arthur? Pela turma que anda junto aí, nós somos da mesma turma, né? E, inclusive, estou andando nas suas áreas ali, né? No Triângulo Mineiro ali, fazendo um trabalho lá agora com o pessoal da Algar, né?
e com a Denise, né? Minha amigona aí que me ajudou pra caramba. Que é só a Dedê formou comigo. Dedê formou na minha turma. Então, pessoa sensacional. Aí me buscou aí no pescoço, falou, quero ser aqui, e convenceu a turma lá, vendeu um peixe, e eu tô lá ajudando a turma lá a fazer esse trabalho da feira. E então aí, quem não me segue ainda, me segue lá o Raízes SA, que tá dentro do Flow SA. Você viu lá a turma que tá, do time de gente que tá lá no Flow SA? Aí os caras falam, eu quero colocar você aqui, quem que vai ser? Aí os caras falam, é o João Apolinário, da Polishop, é o Caíto Maia, da Chili Beans, é o cara do beach tênis lá, o Fausto Carvalho. Eu falei, meu irmão, vocês são doidos me colocar aí no meio, quem sou eu para estar no meio desse povo? Mas você está me chamando, bora, filho, tô junto, né? Então, e fora outras pessoas aí, que para não esquecer o nome de ninguém aí, tem uma galera muito boa. Então, assistam lá, segue lá a turma lá, que eu tô no meio, e esse ano vai sair uma coisa muito bacana aí. Estamos preparando aí uns episódios muito legais aí que vai sair esse ano, a segunda temporada. Eu tenho acompanhado muito aquela veia de jornalismo do Flow. Tô gostando, viu, cara? Flow News. Tô gostando demais daquilo ali também. Eu gosto da turma lá, assim, que os caras são muito verdadeiros, assim, sabe? Eles só fazem o que eles acreditam. Eles não fazem nada para fazer média com ninguém, né? Então, isso eu acho muito interessante. Assim, quando os caras falam, não, eu gostei de você, eu sei que vai estar aqui, acabou. Então, bora. Que massa, E é isso aí. Então, assim, né? O trabalho da Trato, quem busca aí esse trabalho de resolver questões de fazendas que são geridas por famílias e estão lá no caminho do enrosco, nós somos bons de desenroscar esse negócio lá, sabe? Botar todo mundo para conversar, criar os processos, transformar numa empresa, e esse boa parte do meu tempo aí, a maior parte do meu tempo é dedicado a isso, né? Então a gente atende as pessoas aí no Brasil inteiro, e a gente tem os grandes parceiros aí, que sempre que a gente está regionalmente, né? E o cara, eu não me meto na pecuária do cara, o que eu me meto na pecuária dele, você está com pouca produção de arroba, você tem que produzir mais arroba. Então o faturamento está prejudicado com isso, né? Agora, como é que eu faço agora? Agora você precisa contratar um zootecnista, ou um agrônomo, ou um veterinário. Aí a gente recomenda os brothers, né? Fala, tem uns amigos aqui, bom, aqui na região, e agora, sabe, eu não tenho projeto nenhum em Rondônia ainda, né? Mas no dia que tiver na região, já sei ainda. Não tem nenhum projeto ainda. Ainda, mas teremos. Show de bola. Arthur, muito obrigado, cara, de coração mesmo. Um forte abraço para você, para sua família aí. É isso aí, meu amigo. Desejo tudo isso aí em dobro para você. Tamo junto, né? Junto dos bons que a gente fica melhor, né? Então, acredito muito aí que a gente tá formando aí um monte de gente em comum que tá todo mundo indo na mesma direção. Então, a gente vai junto, a gente vai se empurrando, porque o resultado final é a gente ter um agronegócio mais robusto, né? Uma pecuária com mais resultado, mais satisfação, mais felicidade. Valeu, uma ótima noite para vocês. Até mais, tchau, tchau. Falou!